Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas correções por aqui. Hoje vamos fazer as correções das atividades de língua portuguesa que foram enviadas a vocês pelo roteiro de estudos, ok? Vamos dar início aqui a uma nova unidade no livro integrado, unidade 3, que traz como tema Me Convença do Contrário. Então, aqui, logo de início, tem uma pergunta. Você é um consumidor consciente? O que é ser um consumidor consciente? Um consumidor consciente é aquele consumidor que só compra o que ele realmente precisa. Porque tem muita gente que sente vontade e sai comprando coisas que não precisa, que não vai usar, que não é necessário. Então, o consumidor consciente é aquele que só compra o que realmente ele está precisando. Neste capítulo, você vai entender como é possível consumir sem se esquecer da sustentabilidade. O nosso planeta pede socorro, pede ajuda, não é isso? Aqui tem uma mocinha segurando um globo, uma carinha triste, né? Tem alguma coisa errada aí. Essas 3 atividades que vem aqui na página seguinte, elas não são para ser respondidas assim, escrever em algum lugar, não. Por isso ela não traz linha aqui, ó. Aqui é só uma orientação, é só uma maneira de fazer a gente conversar um pouco, debater o assunto, né? Se a gente estivesse em sala, íamos debater vocês, né? Uns com os outros, e dar cada um a sua opinião, cada um a sua contribuição. Mas como vocês estão em casa, então vocês devem debater com os pais de vocês, saber o que a família faz para ajudar, né? Os irmãos. Dando continuidade, nosso conteúdo novo é crônica. Tá? Vamos ver aí a estrutura da crônica, como ela é construída. A crônica que ele traz aqui para a gente tem como título Água mole em pedra dura não faz nada. Esse título ele foi criado em cima de um ditado popular. Mais para frente um pouco a gente vai ver que ditado é esse. Então, eu quero primeiro que vocês façam a leitura. Com certeza vocês já fizeram a leitura, ou melhor, as leituras, né? A gente não deve ler só uma vez, porque a primeira leitura ela é só de reconhecimento. A partir da segunda leitura é que você começa a entender realmente as ideias da pessoa que escreveu aquele texto. Então, vamos lá. De início, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessas palavrinhas que estão escritas de maneira diferente. A gente chama de itálico. Você pode observar que as letras são todas em pé, mas tem algumas palavras, como aqui temos o exemplo de shopping e jeans, que são escritas um pouquinho deitada, que a gente chama de itálico. Por que essas palavras são escritas assim, né? Então, essas palavras são escritas assim porque elas são estrangeiras, são palavras estrangeiras. E a primeira atividade que vocês vão fazer referente a essa crônica é destacar essas palavras estrangeiras que estão escritas em itálico no texto e destacar também todas aquelas palavrinhas que vocês não conhecem. Olha, eu li aqui uma palavrinha monótona, por exemplo, tá aqui, ó, monótona. Não sei o que significa, então eu destaco ela aqui de alguma maneira. Eu destaco com um marcador de texto, eu destaco com o meu lápis, eu destaco com um lápis de cor clarinha, para não interferir na hora da leitura. Depois que eu destaquei todas essas palavras, as que eu não conheço e as palavras estrangeiras, eu vou para o caderno de atividades de língua portuguesa, o seu caderno mesmo. Você vai fazer primeiro o cabeçalho da escola completo, direitinho, com data, com seu nome, com tudo direitinho. E logo abaixo do cabeçalho você vai colocar atividades de língua portuguesa e aí o número da página do livro que você está respondendo, tá bom? Aí você vai listar essas palavras. Todas as palavras que você destacou, você vai transcrever para seu caderno, uma embaixo da outra. E no dicionário você vai procurar o significado de cada uma delas.
certo? Essa correção não dá para ser feita por aqui. Então, quando a gente retornar, a gente corrige isso aí, tá? Vocês vão tirar foto dessas atividades, como de todas as outras, e vão postar lá no Positivo On para que eu possa ver que estão realizando as atividades e atribuir aqui a presença de vocês nas aulas, certo? Bom, vamos resolver a interpretação da crônica. Nessa página aqui, começa a interpretação da crônica. É na página 48, né? A atividade 2, que é a interpretação, diz o seguinte: a crônica que você leu conta um fato cotidiano na vida de uma adolescente. Quem narra essa história? Bom, se você fez pelo menos 2 leiturinhas, você consegue perceber que quem narra a história lá é a própria adolescente, né? Ela é a personagem principal e também está narrando a história, ela está contando a história. Então, você vai colocar aí a própria adolescente. Atividade 3. Vários personagens são citados na história. Quais participam ativamente dela? Tem personagem que foi só citado, mas não participou de verdade da história, né? Você vai dizer só aqueles que participaram realmente da crônica, da história. Foram eles: a adolescente, não é? A sua mãe e a amiga da Wanda. Os 3 personagens que participaram efetivamente foi a própria adolescente, a mãe dela e a amiga da Wanda. Atividade 4. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com a adolescente que a leva a contar sua história? O que aconteceu? Por que ela resolveu contar essa história? Alguém lembra? Lembra lá da escola? O que a colega dela apareceu? A colega dela apareceu com alguma coisa, né? O quê? Né? Ela se depara com um kit de unhas. Um kit de unhas importado, não é isso? Que sua amiga Wanda leva para a escola. Ela viu aquele kit, ela ficou maravilhada com aquilo. Ficou assim, achou, ai, que maravilha. É tanto que elas nem assistiram aula, lembra? Passaram a aula inteira decorando as unhas, o que é muito errado. Você está na escola é para assistir aula. Então, o que levou a adolescente a contar essa história? Foi quando ela viu o kit da colega na escola, da colega Wanda. Então, ela sentiu muita vontade de ter e aí resolveu contar essa história. Atividade 5. Marque X na alternativa que contém a parte do texto que marca o início do conflito. Nós vamos ler todas as alternativas e vamos marcar aquela que contém a parte do texto que marca lá o iniciozinho do conflito. Primeira alternativa diz assim: quando a aula terminou, senti um vazio existente ao me afastar de Wanda e daquele kit fantástico. Acho que aí não, né? Não tá no início. A aula já terminou, ela já tá indo embora. Vamos para a próxima alternativa. A próxima alternativa diz assim: minha via crucis começou quando a Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Wando. Foi minha mãe quem disse. Chegou à escola com um kit de unhas importado, maravilhoso, com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis. Olha, minha via crucis começou. Foi exatamente aí onde começou o conflito na vida dela, né? Então, marca essa alternativa aí. E como aqui diz, marque X na alternativa e nós já encontramos não precisa nem ir para as outras. Marca aqui, ó, na segunda alternativa, que é exatamente onde ela
começa o conflito da vida dela, a existência, a vontade de ter aquele kit. Questão 6. A expressão via crucis, que está lá no 6º parágrafo da crônica, indica um caminho difícil, tortuoso. A que caminho difícil se refere a narradora da história? O que ela queria? Ela queria o kit. Mas por que ela diz que começa aí a via crucis dela? Se via crucis significa um caminho difícil. Porque ela lembrou da mãe, porque a mãe dela é uma consumidora consciente, só compra o necessário. E como ela sabe que o kit de unhas não é uma coisa necessária, muito dificilmente ela ia conseguir convencer a mãe dela de comprar aquele kit. Por isso ela chamou de via crucis. Ela sabia que ia ser muito difícil de fazer a mãe dela comprar. Então, você pode botar. Ela se referiu ao caminho que ela deveria percorrer para convencer a mãe a comprar um kit de unhas. Ela lembrou que dificilmente conseguiria convencer a mãe a comprar, já que não era uma coisa necessária. Questão 7. A crônica apresenta diferentes desejos de consumo da adolescente. Releia o trecho a seguir e responda às questões. Vamos lá, tá aí um trecho da crônica que diz: decidi que precisava daquele kit, como também precisava do fazedor de caixas automático na semana passada, da saia que a vencedora daquele reality usava, e da calça colorida da vocalista daquela banda pop, cujo nome não lembro. Enfim, era um caso de vida ou morte. Como assim? Como era um caso de vida ou morte se tudo mudava muito rápido, os desejos iam mudando, à medida que ela ia vendo as coisas, ela ia sentindo outras vontades, né? A gente entende que é um caso de vida ou morte quando não tem outro jeito, quando tem que ter, quando tem que acontecer. Então, essa frase era um caso de vida ou morte, ela traz humor para a crônica, né? A gente percebe que a adolescente, ela é muito inconstante, ela quer várias coisas ao mesmo tempo, ela está desejando uma coisa e de repente ela vê outra e aí já esqueceu aquela, já passa a desejar outra. Então, isso jamais seria um caso de vida ou morte. A letra A diz assim: a personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo? Será que ela precisava disso? Não, né? Por quê? A gente percebe que ela não precisava por a inconstância, não é? Dos desejos. Mudava tudo muito rápido. Então, você pode botar exatamente assim: não. Porque mudava tudo muito rápido. A inconstância dos desejos dela era muito rápido, né? Letra B. O trecho, enfim, era um caso de vida ou morte. Enfim, era um caso de vida ou morte. Proporciona humor ao texto. Por que isso acontece? Porque se percebe que não era um caso de vida ou morte. Era um caso de uma pessoa que não sabia o que queria tudo ao mesmo tempo. Então tá aí o humor. Percebe-se porque era muito inconstante, por a inconstância dos desejos. Considerando o trecho lido, assinale a alternativa que resume o modo como a adolescente lida com seus desejos. Como ela lida com os desejos dela? Ela lida com tristeza? Ela lida de modo exagerado? Ela lida com alegria? Ou ela lida com pena de si mesma? Eu acho que é essa daqui, ó. Ela lida de modo exagerado, né? Essa frase aqui, ó, deixa isso bem claro. Enfim, era um caso de vida ou morte. E tá bem claro na crônica que não era nada disso, eram só desejos. Então, você pode marcar aqui, ó. Ela lida de modo exagerado. Atividade 8 diz o seguinte: a língua usada
pela narradora para contar sua história deixa o texto predominantemente sério, engraçado ou irônico. A língua é a maneira que ela falou, a maneira que ela contou a história, a maneira dela contar a história. Fez com que o texto ficasse sério, engraçado ou irônico. Aqui, ó, engraçado, não é? Você vê que não era nada muito sério, que era só coisas de adolescente. Atividade 9. Na crônica há uma fala da narradora que deixa bastante evidente o modo exagerado com que ela lidava com seus desejos. Sublinhe essa fala e converse com o professor e os colegas sobre como você lida com seus desejos de consumo. Os objetos que você quer são mesmo necessários? Como costuma justificar essa necessidade? Conversa aí com a mamãe, vê o que ela diz. Será que você costuma pedir muita coisa que não precisa? Vamos lá, aqui a gente tem que voltar lá na crônica para a gente destacar lá o trecho que deixa evidente o modo exagerado com que ela lidava, né, com seus desejos. Vamos voltar lá na crônica. Tá aqui no finalzinho da crônica. Diz aqui, ó. Olha aqui ela falando com a mãe. Mãe, preciso falar uma coisa muito importante que está no fundo da minha alma, atormentando os meus dias, acinzentando os meus pensamentos. Nossa, como ela é exagerada, né? Então aí tá bem claro que ela exagera muito nos desejos. Você vai grifar aqui, ó, sublinhar, passar um tracinho embaixo dessa frase aqui, ó. Aqui do início do parágrafo até aqui o ponto de exclamação, onde ela diz: mãe, preciso falar uma coisa muito importante que está no fundo da minha alma, atormentando os meus dias, acinzentando os meus pensamentos. Nossa, que menina exagerada. Vamos continuar lá. Atividade 10 diz assim: por que é possível dizer que há humor na forma como a crônica termina? Porque no momento em que a personagem vai finalmente pedir o que ela quer, ela muda de ideia repentinamente ao ver na TV o anúncio de um par de botas, ou seja, aquele desejo que acinzentava os dias, que atormentava a alma, simplesmente sumiu, deixou de existir, porque ela viu uma outra coisa. Então agora ela quer a outra coisa. Aí deixou o texto bem engraçado. Como assim? Ela estava louca por o kit de uni e de repente mudou de ideia, porque é isso que está mostrando o texto. Ela era inconstante, os desejos dela mudavam muito rápido, bastava ela ver uma outra coisa. 11. O título do texto estabelece intextualidade com um conhecido ditado popular. Tá? Lembra lá no início que eu disse que o título do texto ele foi criado em um ditado popular? Qual é o ditado? O que ele significa? Com certeza a mamãe ou o papai sabe que ditado é esse. O título do texto lá é: água mole em pedra dura não faz nada. E o ditado popular é: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que significaria isso? Vamos pensar um pouco. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. É a insistência, a luta por alcançar um objetivo, né? A persistência. Exatamente isso que significa. O ditado se refere à persistência diante de alguma situação. Mesmo que demore, vale a pena insistir, pois uma hora o objetivo é alcançado.
se eu quero alguma coisa, se realmente vale a pena, então eu vou insistir. É isso que quer dizer o significado. É isso que significa o ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É insistir, persistir até alcançar um objetivo. B. Como o título do texto se relaciona com a história? Ao contrário do que quer dizer o ditado, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, o título do texto está dizendo totalmente ao contrário. Que com a mãe dela, que é o caso lá da história, ela não vai conseguir nada. Então, água mole em pedra dura não faz nada. Até porque ela não sabia nem o que queria, né? Então, relaciona o título do texto se relaciona com a história exatamente dessa maneira. Ao contrário do que quer dizer o ditado, o título deixa claro que não adianta insistir. No caso da história aí, o título se refere à relação que a narradora, ou seja, a adolescente, tem com sua mãe. Porque a mãe dela é uma consumidora consciente, só compra o necessário. Então ela já sabia que não ia conseguir. Bom, hoje a gente fica por aqui, certo? Na próxima correção a gente faz as próximas páginas. Tchau, abraço virtual em todos.